cedo do que os demais trabalhadores. A mulher trabalhadora rural, aos 55 anos de idade e aos 15 de trabalho rural. O homem trabalhador rural, 60 anos de idade e 15 de trabalho rural. Quando você vai solicitar a sua aposentadoria, o INSS quer que você comprove que nos últimos 15 anos você foi trabalhador rural. Então, doutora, mas a vida toda eu trabalhei na roça, agora tem 10 anos que eu não trabalho na roça, eu quero aposentar como rural. Não é assim que funciona, tá? Por mais que você tenha trabalhado toda a vida toda na roça, para aposentar como rural, você vai necessitar comprovar que nos últimos 15 anos você trabalhou no meio rural, que nos últimos 15 anos você foi rural. Eu trabalhei na rua, na cidade, eu trabalhei de carteira assinada, ou eu trabalhei de doméstica por 1 ano. Isso vai atrapalhar a minha aposentadoria? Não, isso não vai atrapalhar a sua aposentadoria. 1 ano de trabalho urbano não é capaz de desqualificar você como trabalhador rural, mas cada caso tem que ser analisado individualmente. Então, repetindo aí para quem está chegando agora, mulher, 55 anos de idade, 15 anos de contribuição. Homem, 60 anos de idade, 15 anos de trabalho rural. O trabalhador rural, ele não precisa pagar, ele não precisa contribuir. Basta que ele comprove o trabalho rural. O homem, 60 anos de idade e 15 anos de trabalho rural. Essa é a idade para aposentar. Agora, quais são os documentos que esse trabalhador rural vai usar no momento de solicitar a aposentadoria? No momento de solicitar a aposentadoria, o trabalhador rural, ele vai apresentar documentos que comprovam o trabalho rural. Quais são esses documentos que comprovam o trabalho rural? Documentos que comprovam o trabalho rural contrato de parceria. Doutora, mas eu não aposentei ainda porque eu não tenho contrato. Me falaram que eu não tenho contrato, que eu não vou aposentar. Você aposenta mesmo que você não tenha contrato de parceria. Isso mesmo. É verdade esse bilhete, tá, gente? É verdade essa informação. Basta que você tenha qualquer outro documento que comprove o trabalho rural. Mas que qualquer outro documento é esse? Ficha de matrícula escolar, certidão de casamento, certidão de nascimento, prontuário médico, ficha da agente de saúde, qualquer documento que comprove, qualquer documento que tenha a sua profissão como lavradora. O artigo 106 da Lei 8.213, ele traz um rol de documentos que são hábeis a comprovar o trabalho rural. Vamos olhar aqui. Inclusive, bloco de notas. Bloco de notas, ele comprova, vamos ver. Bloco de notas do produtor rural, comprovante de compra de qualquer produto agrícola, contrato de arrendamento, parceria ou comodato, contrato individual de trabalho rural ou carteira de trabalho e previdência social, assinado como trabalhador rural, declaração de aptidão ao PRONAF, é um documento também que comprova o trabalho rural, nota fiscal de que comprou uma mercadoria, comprou um adubo, comprou uma enxada, comprou um carrinho de mão, comprou qualquer coisa, comprou milho para plantar, comprou feijão para plantar, documentos fiscais relativos à entrega da produção rural à cooperativa, comprovante de recolhimento ao INSS decorrente da comercialização da produção, cópia de declaração do imposto de renda, para quem tem renda proveniente da comercialização do produto rural. Então, se você comercializou um produto rural, esse produto te gerou renda e você teve que declarar no imposto de renda, a declaração do imposto de renda, ela vai comprovar o trabalho rural. Licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA. Esses são alguns dos documentos que comprovam o trabalho rural. Por que alguns dos documentos? Porque o artigo 106, ele traz um rol exemplificativo. O que é um rol exemplificativo? É que ele traz apenas alguns dos documentos que comprovam o trabalho rural. São vários outros documentos que comprovam o trabalho rural. Igual eu já disse aqui antes para vocês. Prontuário médico, ficha de matrícula escolar, todos esses documentos
comprovam o trabalho rural. Então, agora que nós já sabemos quais são os documentos que comprovam o trabalho rural, como que nós vamos fazer esse pedido? Como que nós vamos fazer essa solicitação de aposentadoria por idade rural? O ideal é que você conte com o auxílio de um advogado, mas não é qualquer advogado, tem que ser um advogado especialista em direito previdenciário, um advogado especialista na matéria. Vocês sabem que todos os dias nós temos tido alteração na legislação do INSS. Toda hora uma portaria nova, toda hora uma regulamentação nova. Então, as mudanças têm sido muitas, e o advogado especialista em direito previdenciário é o profissional mais preparado para acompanhar essa mudança toda, porque ele é especialista e ele está atualizado. Então, o advogado ele vai te ajudar a fazer esse requerimento, a mandar essa documentação toda correta, a fazer com que o segurado garanta o benefício, a fazer com que o segurado tenha direito adquirido a esse benefício, a fazer com que o segurado, porque o segurado pediu no INSS, negou, o advogado vai buscar a justiça. Nós não podemos, solicitou no INSS, vou desistir. Gente, vou contar para vocês o absurdo que aconteceu com uma cliente minha essa semana passada. Ela foi na avaliação social no INSS, ela estava fazendo um pedido de BPC Loas. Ela foi na avaliação social no INSS, chegou na avaliação social no INSS, a assistente social virou para ela e disse que ela não ia passar, que ela não ia ganhar o benefício, que era para ela desistir daquele benefício. A perícia dela já estava agendada, a gente já tinha avisado que a perícia dela estava agendada, ela deu ouvidos à assistente social do INSS e desistiu do benefício. A gente ligou para ela para saber se ela tinha comparecido à perícia, tinha dado tudo certo. Ela contou que ela não foi, porque a assistente social falou isso com ela. Gente, vocês não podem dar ouvido a pessoas que mandam vocês desanimar. Vocês têm que dar ouvido a pessoas que estão aqui motivando vocês, ajudando vocês a não desistir. Porque é fácil? Não, não é fácil. Tem obstáculos? Tem obstáculos. É difícil? É difícil. Em outra cidade, em perícia em outra cidade, é dar entrada em aposentadoria em outra cidade. Não, não é fácil. Agora, a gente não pode desanimar no primeiro obstáculo. Ontem eu tive um cliente que ganhou o benefício e eu achei a coisa mais linda, a mensagem que ela mandou para mim, que ela disse que quando ela queria desistir, eu não deixei ela desistir. Ela me agradecendo pelo apoio que eu dei a ela quando ela estava desanimada, achando que nada ia dar certo, achando que nada ia funcionar. Então, a gente não pode desanimar, a gente não pode dar ouvido a um servidor do INSS que manda você desistir. Então, por que é importante a ajuda do advogado? Para montar a documentação toda correta, para preencher aqueles formulários burocráticos. Agora, nós temos a autodeclaração do trabalho rural. A autodeclaração do trabalho rural é o documento através do qual o trabalhador rural vai declarar todo o seu período de trabalho rural. Através desse documento, o INSS vai analisar o período rural desse segurado especial. Se o INSS entender que está faltando alguma documentação, ele vai fazer exigência. Aí entra novamente a importância do advogado para lhe auxiliar. Se o INSS faz uma exigência e você não está acompanhando o seu requerimento administrativo, você vai perder o prazo para cumprir essa exigência. O prazo vai passar. Se você não cumprir uma exigência no prazo, você volta lá na estaca zero. Você perde tudo que foi feito. Igual essa cliente minha que eu contei para vocês, que a assistente social mandou ela desistir e ela não foi na perícia. Agora, para a gente fazer de novo, ela vai voltar lá na estaca zero. Os 6 meses que ela ficou esperando, que ela poderia recebê-los caso ela ganhasse o benefício, ela perdeu todos. Perdeu tudo. Então, a gente tem que voltar lá no zero, começar de novo. Então, você fez o seu pedido de aposentadoria rural, não ganhou, você não vai desanimar, seu advogado vai entrar na justiça. Então, nós começamos a live falando sobre a aposentadoria por idade da mulher trabalhadora rural. Vamos voltar lá nessa live, então, lá no assunto, então, mulher trabalhadora rural. Aí, falei depois quais são as documentações que comprovam o trabalho rural. Muitas mulheres me dizem, doutora, não tenho contrato de parceria, consigo aposentar? Consegue, desde que você tenha outros documentos que comprovam o trabalho rural. Aí,
você vem e me fala, doutora, mas eu não tenho documento em meu nome que fala que eu sou trabalhadora rural, porque toda vez que me perguntam a minha profissão, eu falo que eu sou dona de casa, que eu sou doméstica. A lei, ciente disso, de que é cultural as mulheres trabalhadoras rurais se denominarem domésticas ou dona de casa, ela criou uma legislação, um artigo na lei. Esse artigo da lei diz que o documento de um homem do grupo familiar, o documento de um dos membros do grupo familiar, ele comprova o trabalho rural de outro membro do grupo familiar. Ou seja, se uma mulher não tem documento em seu nome que comprova o trabalho rural, ela vai usar o documento do marido para comprovar o trabalho rural. Se uma mulher não é casada, mas ela tem filhos solteiros que trabalham com ela. Ela não consegue provar com documentos dela que ela é trabalhadora rural, ela pode usar os documentos do filho solteiro para comprovar o trabalho rural. Se uma mulher é solteira e mora com o pai e a mãe, ela pode usar os documentos do pai para comprovar o trabalho rural. Então, a mulher, se ela não tiver documento que comprova, ela pode usar documentos do pai, do marido ou do irmão para comprovar o trabalho rural, ok? Então, a mulher, ela consegue sim, ela tem essa proteção da legislação. Mesmo que não tenha contrato de parceria, essa mulher vai conseguir o benefício de aposentadoria por idade rural. O INSS negou, nós vamos então para o âmbito judicial. Como que vai ser esse processo judicial de aposentadoria por idade dessa mulher trabalhadora rural? O advogado envia todos os fatos e todos os documentos para o juiz. Esse documento que o advogado envia, contando todos os fatos e toda a documentação, é o que a gente chama de petição inicial. O juiz recebe a petição inicial e os documentos que vocês enviaram, e o juiz manda citar o INSS para responder esse processo. O que é citar o INSS? É chamar o INSS para responder o processo. Então, houve a citação. Quando vocês ouvirem, houve a citação, chamou o réu, chamou o INSS para responder à ação. O INSS respondeu à ação. Nesse momento, o advogado pode se manifestar novamente contra aqueles fatos que o INSS falou. Essa manifestação se chama réplica. Doutora, mas quando o juiz intima o INSS para manifestar, o que o INSS fala? Por que ele fala que negou minha aposentadoria? Porque ele negou de maneira errada, ele negou de maneira injusta, nem analisou a minha documentação direito e negou. O INSS manda uma resposta, na maioria das vezes, em 90% dos casos, uma resposta igual em todos os processos, uma resposta padronizada, falando que não tem direito, que não preencheu os requisitos, conforme o artigo tal. Então, o INSS ele envia uma resposta padronizada. O advogado apresenta a réplica. Então, nesse momento, o juiz pode fazer 3 coisas. Ele pode julgar o processo sem ouvir testemunhas. O juiz pode marcar uma audiência para ouvir as testemunhas, ou o juiz pode solicitar para o seu advogado que grave as testemunhas e envie o vídeo para ele. Feito uma dessas coisas, o juiz, então, vai abrir vista para o seu advogado, abrir vista para o INSS, e o juiz vai proferir a sentença que a gente diz. O que é proferir? É fazer essa sentença, é concluir, é decidir. Proferir é decidir. O juiz vai decidir através de uma sentença. O que é a sentença? É a decisão do juiz. É o documento através do qual ele vai conceder ou negar o seu benefício. Ok, gente? Quando você lê lá, julgo procedente o pedido, significa que você ganhou. Se você vê lá, julgo improcedente o pedido, significa que você perdeu. Quando julga improcedente, o advogado ele vai recorrer desse processo. Se julgar improcedente, o seu advogado vai recorrer. Se julgar procedente, provavelmente o INSS vai recorrer. O INSS recorrendo, o processo vai ser julgado novamente, e o processo sendo julgado novamente, você pode ganhar ou perder. Então, é basicamente assim que funciona o pedido de aposentadoria rural da mulher.
Fiz um breve resumo aqui para vocês, tá bom? Compartilhem esse vídeo. É o que eu sempre digo: informação é a solução, mas ela precisa ser compartilhada. Graças a esse compartilhamento de informações, hoje eu atendo o Brasil todo. E eu tenho clientes até no Acre. E eu digo que o meu cliente favorito é o cliente do Acre, que o Acre está lá na pontinha do Brasil. Então, assim, é muito gostoso, é maravilhoso saber que a gente está aqui no interior do Rio de Janeiro e que tem uma pessoa lá no Acre que assistiu a live, entrou em contato e contratou o escritório. Então, é muito gratificante mesmo, essa advocacia nacional, essa advocacia de Brasil todo, né? É muito interessante, muito emocionante conseguir alcançar todos os estados do Brasil, igual nós alcançamos. Tudo isso graças ao compartilhamento de informações. Por isso que eu digo para vocês o quanto é importante compartilhar. Eu tenho informação, eu compartilho com você, você tem a informação, compartilha com outra pessoa. É muito triste quando chega um cliente no meu escritório, que aquele cliente podia estar aposentado há muito tempo. Hoje eu atendi uma mulher que ela podia estar aposentada há 5 anos, só que ela não tinha informação, e ela não sabia, e ela estava doente, tentando auxílio-doença. E ela muitas vezes teve que trabalhar passando mal, porque ela precisava. Então é muito triste, né? Muito triste mesmo, muito triste. Então eu tenho como missão esse trazer